Então, pessoal, para exemplificar aqui o estudo das nossas alavancas, né? Eu tenho aqui uma alavanca que a gente fez, né, com ponto fixo no meio. De um lado, um saco de 5 kg de arroz e do outro, um saco de 1 kg. E aí, vocês acham que tem como a gente conseguir equilibrar 1 kg, equilibrar 5 kg só com 1 kg de um lado? O que a gente pode fazer? Bom, a gente viu que a alavanca, né, é o produto da potência vezes o braço de potência de um lado, né, que é igual a resistência vezes o braço de resistência do outro. De um lado, né, eu tenho menor massa, ou seja, eu tenho menor força, né, já que a força-peso, produto da massa vezes a gravidade, então eu teria aqui 1 kg força desse lado. Do outro eu tenho 5 kg força, né? Então, como é que eu posso compensar isso? Aumentando o braço de potência. Enquanto esse saco de 5 kg está distante 10 centímetros do ponto fixo, o que eu fiz com o saco de 1 kg? Eu afastei ele para quê? Para aumentar o braço do outro lado, né? Para quê? Para compensar essa alavanca. Então, o lado que tem a força menor, eu aumentei a distância. O lado de lá, o saquinho de arroz de 1 kg, né, tem uma massa 5 vezes menor. Então o que eu fiz? Eu coloquei ele a uma distância 5 vezes maior do centro, né, para a gente conseguir equilibrar. A gente pode até vencer, né? O saco de 1 kg pode até vencer. Se eu aumentar e jogar isso para cá, ó, ele consegue deslocar. Com 1 kg, eu consegui elevar 5, né? O que eu fiz aqui? Eu aumentei o braço de potência de um lado. Então, o princípio da alavanca, né, que foi o princípio descoberto e desenvolvido por Arquimedes, utiliza essa questão, né, da multiplicação da força pelo braço da alavanca, né? Foi dele essa famosa frase: me dê uma alavanca e um ponto de apoio e eu serei capaz de mover a terra do seu eixo. Por quê? Porque ele sacou que basta você ter uma alavanca suficientemente grande que mesmo com uma força pequena você consegue elevar uma massa grande, né? Basta que você aumente a alavanca, aumente o braço da alavanca, né? Outra máquina que é muito utilizada, principalmente em guindastes, em todas as vezes que você quer elevar muitos massas muito grandes, né? São as roldanas, ou associação de roldanas, né? Esse saco de arroz aqui você pode levar para sua casa. Esse aqui você pode levar para a sua. Depois você traz o risoto aí pronto pra gente, né? E aqui agora a gente vai tentar montar aqui uma associação de polias ou roldanas, né? Como é que funciona isso, né? Basicamente, uma máquina simples funciona como uma associação de polias ou roldanas móveis associadas a uma polia fixa, né? Essa polia, ao ser puxada a corda, ela vai se movimentar, né? Vai subir e descer. Essa outra aqui vai ficar parada no lugar, ela não vai se movimentar, né? A polia móvel, né, ela tende a dividir a força pela metade, né? Vamos fazer o seguinte então, vamos botar logo esse aqui. Vamos usar a massa de usa a massa de 1 kg de arroz, 1 kg só para não ficar muito. E aqui, né, pessoal, nós temos a associação de roldanas, né? Tal qual está aqui no quadro, né? Uma roldana móvel que divide a força ao meio, associada a uma roldana fixa, né? Olha a roldana móvel aqui, ó. Se a Aline fizer a força, faz a força, Aline, por favor. Olha lá, ela se movimenta, né? Ela sobe. Já essa roldana aqui, não. Ela fica parada. A roldana fixa, ela não divide a força ao meio, tá, pessoal? Ela só torna mais fácil a aplicação da força. A roldana móvel divide ao meio. Então, se, por exemplo, você tem lá para baixo, né, a nossa carga que a gente quer elevar de 10 newtons, 10 newtons de força vai ser dividido
por essas duas cordas aqui, né? 5 newtons vem para cá, que está sendo suportada pela superfície, e os outros 5 newtons é a Aline que vai fazer a força. Então veja como ela consegue, com uma associação de roldanas, elevar 10 newtons fazendo apenas 5 newtons de força, né? Ela faz apenas a metade da força necessária para elevar essa carga. Se tivesse uma outra roldana móvel aqui, a força seria dividida por 2 novamente. A força necessária para a Aline elevar essa carga seria 1/4 só da força original, né? Então, vocês veem a grande vantagem mecânica que a associação de roldanas móveis traz, né, na hora que a gente utiliza elas numa máquina. Onde a gente encontra muito essa associação de roldanas aqui? A gente encontra muito essa associação aqui nos guindastes. Quando a gente vê, né, passa lá pela ponte Rio-Niterói, aqueles guindastes que elevam os containers, repara que tem muitas associações de polias ali, porque eles trabalham com alta carga, alto peso. Vocês estão cansados aí, né? Tô acabando já, aguenta aí. E é isso aí, pessoal. Caso vocês se deparem com um exercício desse tipo, é só contar o número de polias móveis e a quantidade de polias móveis que tiver é a quantidade de vezes que você vai dividir a carga por 2, a força lá embaixo por 2, certo? E a polia fixa não conta, ela não divide ao meio, ela apenas transmite a força aqui no final de uma maneira mais confortável para ela elevar essa carga. Eu não sei, Aline. Primeiro, cansou, Aline, cansou.